better life, a life of love and understanding. There is a better life than what's seen. Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Hoje nós vamos trabalhar a seção Gimel do Salmo 119, que começa do verso 17 até o verso 24. Vamos ler o texto da Palavra de Deus para tirarmos as lições dessa manhã. Faze bem ao teu servo, para que eu viva. Assim obedecerei a tua palavra. Desvenda-me os olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim teus mandamentos. Minha alma se consome no anseio constante por tuas ordenanças. Tu repreendeste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a humilhação e o desprezo, pois tenho guardado teus testemunhos. Príncipes sentaram-se e falaram contra mim, mas teu servo meditava nos teus decretos. Teus testemunhos são o meu prazer e meus conselheiros. O salmista nessa parte parece estar passando por uma grande dificuldade. Parece que ele está sendo perseguido por causa da palavra de Deus. Isso fica evidente no verso 21, quando ele diz que os soberbos, aqueles que se desviam dos teus mandamentos, o qual ele considera como sendo malditos, tem lhe perseguido, de modo que ele tem sofrido humilhação e desprezo por guardar os testemunhos do Senhor. Verso 22. Parece que ele também está sendo atacado por príncipes, por líderes, por pessoas que têm uma certa posição e falam contra ele, justamente por causa disso. Diante dessa situação adversa, o salmista começa essa parte dizendo: faze bem ao teu servo. Fazer bem aqui é uma palavra interessante porque dá a ideia de retribuir, fazer bem ou mal, tratar de acordo. E ele diz: faze o bem para que eu viva. Qual é o desejo dele? É que em meio a essa luta, a dificuldade, as provações, as perseguições, ele quer que o Senhor lhe salve, lhe resgate, lhe retribua. Por quê? Porque ele ama a palavra de Deus. Ele quer viver para obedecer essa palavra. Verso 17. E esse é o desejo de sua alma. No verso 18, ele não quer apenas obedecer, ele quer descobrir as verdades da palavra de Deus. Verso 18 deixa isso claro. Desvenda-me os olhos. Essa ideia de desvendar os olhos dá a ideia de descobrir, de tirar a venda, de revelar. No verso 19, ele não quer que Deus esconda dele os mandamentos. Por quê? Porque ele diz: sou peregrino na terra. E aqui é uma ideia muito interessante de ser peregrino. O que é um peregrino? É alguém que está passando por uma terra da qual não pertence. Ele está a caminho de sua terra. E ele compreende que a sua vida é um tempo muito breve. E a sua vida tem que estar com os olhos fixados na palavra de Deus para descobrir as palavras de Deus, descobrir os mandamentos do Senhor e viver de acordo com eles. Por que eu estou dizendo isso? Porque o verso 20 sintetiza esses versos 17 a 19. O verso diz: minha alma se consome no anseio constante por tuas ordenanças. E aqui é muito interessante porque essa ideia de consumir a alma é a ideia de gastar a alma, de consumir a alma com ansiedade, com desejo, um desejo ardente, um desejo assim apaixonado pela palavra de Deus. Por isso, no verso 24, ele vai dizer que os testemunhos do Senhor são seu prazer e seus conselheiros. Que lições nós podemos tirar?
Lições muito interessantes. A primeira é de que o nosso amor pela palavra de Deus vai gerar oposição. Não tenha dúvidas disso. Quanto mais você adequar a sua vida ao padrão de Deus, à palavra de Deus, isso vai gerar oposição. Oposição de pessoas que estão próximas, oposição dos ímpios, dos malditos que odeiam a palavra de Deus, oposição de pessoas de liderança, pode ser seu chefe, pode ser o seu professor, pessoas que exercem uma autoridade, podem se levantar contra você simplesmente porque você colocou no seu coração o desejo de amar a palavra de Deus, de meditar nos decretos de Deus, de ter anseio pela palavra de Deus. Entenda isso. Quanto mais amamos a Deus, quanto mais amamos a palavra de Deus, mais oposição nós temos. A segunda lição aqui é que nós precisamos desenvolver todos os dias esse anseio apaixonado pela palavra. O salmista quer que Deus lhe faça o bem porque ele quer obedecer a palavra, ele quer conhecer a palavra, ele quer revele aquilo que está oculto, escondido. Ele diz: não esconda de mim os teus mandamentos. Por quê? Porque a minha alma se consome de desejo pela palavra de Deus. Assim também tem que ser conosco. Um desejo ardente por conhecer as Escrituras Sagradas, por conhecer a vontade de Deus e aplicar a vontade de Deus em nossa vida. E finalmente, ter prazer na palavra de Deus. Quantos crentes perderam o prazer da palavra? Quantos crentes deixaram de ouvir os conselhos da palavra para ouvirem outros conselhos? Os teus testemunhos são meu prazer e meus conselheiros. Quando o crente guia a sua vida pela palavra de Deus, quando ele tem prazer na palavra de Deus, quando ele obedece à palavra de Deus, quando ele escuta com atenção a palavra de Deus, sua vida é totalmente transformada. Nós precisamos trazer de volta o hábito da leitura diária da palavra, da meditação, de colocar a nossa alma aos pés do Senhor e viver de acordo com sua vontade. Que Deus lhe abençoe, que você tenha esse prazer, esse desejo ardente de conhecer a palavra de Deus e de viver para a sua glória.